Vamos iniciar mais uma live linda, maravilhosa. Na verdade, é uma aula sistêmica, uma aula live. E a temática vai ser a seguinte. Caraca! Quais são as placas? E aí, Jéssica, minha querida, ó, tô iniciando agora, hein? Tô iniciando agora essa live. E a temática é: o que rege os seus caminhos? Quais são as placas que regem os seus caminhos? São virtudes ou são as dores? Guilherme, hoje a sapatada vai ser gostosa, hein? Mas lembrando que é com muito carinho, tá bom? Tá fazendo simultâneo, eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo o Instagram e ao mesmo tempo aqui uma sala secreta no Zoom. E quem ficar na sala secreta do Zoom até o final vai receber uma tiragem sistêmica, vai participar de um movimento sistêmico exclusivo personalizado, ok? Então, se você está aqui pelo Instagram, você pode entrar pelo Zoom também, ok? Pode entrar pelo Zoom também. Então, vou deixar até aqui o link. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ó, basta me chamar aqui no WhatsApp, ó. 31 995 32 25 57. Me chama aí no Zoom que eu transfiro você para a sala privada, ok? Ou pode acompanhar aqui pelo Instagram mesmo, ok? Então vamos lá. Essa temática aqui, gente, é uma temática bem polêmica, hein? Uma temática bem polêmica. O que te rege? São as suas virtudes ou são suas dores? Eu vou adivinhar suas dores, tá? Sabe por quê? Sabe por quê? O que está regendo você é as suas dores? Porque você foge da solução. Quer saber se é as suas virtudes que está regendo a sua caminhada? Você não precisa se lascar para ver os sinais ao seu redor de solução. Se você não enxerga os sinais de solução à sua frente, é porque você está usando o óculos das dores, das feridas emocionais. Guilherme. Ó, tem uma frase que eu gosto de falar sempre que é a seguinte: Quem está disposto a sustentar a utilidade do problema, foge em primeiro lugar da solução, de quem tem a solução. Por isso que a pessoa vai entrar, sair dessa live, vai começar a assistir essa live e vai começar a sair. Sabe por quê? Porque está fugindo da solução. Porque se você me ouvir por mais 5, 10 minutos, você vai falar assim: puta merda, ele tem razão. Eu tenho que mudar. Nossa, mas se a pessoa descobrir, inconscientemente, tá, gente? Que eu tô usando essa dívida para falar: não, pai, não quero te emprestar esse dinheiro. Se eu resolver isso, o que eu vou arrumar? O que eu vou usar de desculpa agora? Você é doido? Eu vou sair dessa aula agora, eu vou sair dessa live agora. Porque quem está determinado a sustentar o problema, afasta em primeiro lugar a solução. Porque quem quer sustentar um problema é regido pelas feridas emocionais e não virtudes. Porque na hora que você começa a colocar como regente da sua vida virtudes, você não precisa se lascar
para ter uma postura de mudança de rota. E Raquelzita, tudo bem, minha querida? Tô fazendo pelo Zoom também, tá, Raquel? Caso você queira entrar. E aí, Priscila, tudo bem? De novo, ó, qual que é a temática central dessa live? O que rege a sua vida? São as suas virtudes ou são suas dores? Como você descobre que o que está regendo a sua vida é virtudes ou dores? Você foge da solução? Se você quer sustentar a utilidade de um problema, você foge da solução. Ou seja, o que está regendo a sua vida são feridas emocionais. Sempre tem uma área da nossa vida que é regida por feridas emocionais, ok? Ou é por rejeição, ou é por abandono, ou é por humilhação, ou é por traição, ou é por injustiça. Você acha que escolheu o seu caminho, mas pode ser a sua dor decidindo por você. Caraca, gente, a gente é muito cabeça dura. Tem momentos na nossa vida que a solução tá na nossa cara, mas a gente, deixa eu me lascar mais um pouco para ver se eu me movimento. Isso é vício emocional. Nem todo mundo está perdido. Alguns só estão sendo guiados pela ferida. Às vezes a gente acha que está perdido. Quando a gente é guiado pelas nossas feridas, gente, a gente não tem clareza para onde quer se ir. Aí por isso que fica aqui, ó. Agora eu vou começar a usar as cartas para facilitar o entendimento aqui, ó. Manda essa live para alguém que está precisando ver essa mensagem. Olha, já tá primeiro aqui, ó, a carta do louco. Para quem você quer ser a resposta de oração hoje? Porque essa live aqui é sua resposta de oração, tá? Mas pode ser a resposta da oração de uma outra pessoa. Quem você vai enviar essa aula sistêmica para ser a resposta da oração dessa pessoa? Deixa eu só achar a carta aqui, porque eu quero elucidar a partir do tarô para vocês. Pronto. Separei as cartas. Tá faltando a do mago aqui. Minha querida, que bom. Então fica aí porque eu vou ser sua resposta de oração. Nem começou, hein? Nem começou. Bora pra cima, gente. Hoje é o momento. Não precisa ser na dor, gente. Para de ser sadomasoquista de dores. Pode ser leve. Pode ser profundo. Pode ser leve. A transformação pode ser leve. Por quê? Porque se o louco ele é regido pelas feridas emocionais, ele sempre vai se sentir o excluído da família, o diferente da família. Eu sou diferente da família. Tudo é diferente. Quem se afasta de você quando você prospera? Para quem você quer provar que não precisa de ajuda? Para quem você quer apontar o dedão falando assim, ó, não preciso da sua ajuda. Agora, depois de tudo, você quer se aproximar? Isso é quando a gente está sendo regido pelas feridas. Mas tem algumas áreas da nossa vida, é assim, tá? Ou a gente tá assim, ó, vem, ou quer estabelecer limite, ou quer falar assim, ó, tá vendo por sua causa. Demais, né, Raquel? Gente, essas perguntas, elas são porrada. Não se preocupe não, tá? Porque eu assisto essas aulas live e depois eu tomo no vácuo quântico também, tá? Porque eu gravo essas aulas, depois eu assisto, depois eu crio uma meditação em cima delas e depois
passo o meu rapé tomando a minha porrada de mim mesmo, ou daqueles que vêm aqui e falam no meu ouvido sistemicamente, e eu tomo também, porque isso aqui é para mim também. E eu convido vocês a exercitarem isso. O que vocês precisam melhorar na vida de vocês? Ensina sobre isso. Quer melhorar alguma coisa da sua vida? Começa a falar disso. Começa a ajudar outras pessoas naquilo que você deseja melhorar. Ah, Guilherme, mas eu vou cair na síndrome da impostora. O que rege a sua vida? Virtudes ou dores? Se você é regido por feridas, você sempre vai falar assim, ai meu Deus, logo eu que estou passando por isso? É claro, né, gente? Tem que ter um mínimo de congruência. Mas quando o louco, ele acessa a virtude aqui, ó, do mago, que é a próxima carta, vira uma chave tão grande nele que ele passa a não se movimentar somente pelo impulso. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente tem um despertar? Chega uma informação pra gente e a gente fala assim, meu Deus, como é que eu falo isso pra minha mãe? Como é que eu falo isso pro meu pai? Como é que eu falo isso pra pessoa que está ao meu lado, meu companheiro? É muita loucura isso aqui. Meu Deus! Mas você transforma essas informações em virtudes ou elas só é um pano de fundo para você fugir mais uma vez? E aí quando o louco ele começa a acessar as virtudes, ele começa a ter direcionamento claro. Porque o louco, ou ele entra em movimento na vida por dor, ou ele recebe um chamado maior. Geralmente é pela dor, tá? Geralmente o louco, ele só movimenta pela dor. Só que ele sempre se foge depois, não é? Gente, presta atenção no filme de super-heróis. Para quem tem filho, para quem gosta da cultura nerd, o louco, ele só vai em direção quando ele se lasca. Por quê? Porque todo mundo fala com ele assim, não, porque você, Thor, tem que assumir o reino, você tem que ser um rei sábio, igual o Odin. O que o Thor fala? Não, meu martelo na mão eu consigo tudo. E vai lá caçar guerra, vai lá lascar o outro. Aí ele provoca uma cagada tão grande. Lá no filme ele provocou uma cagada tão grande que o pai dele expulsou ele. Aí ele começa a se movimentar pela dor. Por quê? Porque um mago falou com ele assim, você é burro pra caralho, velho. Mais uma vez você vai ser movido pela dor. Já falei para você colocar as virtudes na frente. E você vai ser movido pela dor? Então vai lá. Se fode então, para depois falar assim, volta. Tá vendo? Você passou tudo isso para aprender sobre amor, sabedoria, prosperidade, generosidade? Não é assim? Talvez você está vivendo esse momento aí. Só se movimenta com a dor. Só movimenta com a dor. Se não tiver dívida, não consegue ir lá se movimentar. Se não tiver ansiedade, não consegue ir lá movimentar. Se não tiver com o filho doente, não vai lá e consegue movimentar. Se não tiver treta no relacionamento, aí eu não consigo focar no meu trabalho. Gente, se preocupe não, tá? Tem áreas da minha vida também que é culpa que me movimenta. Por isso que eu preciso, às vezes, aplicar o que eu ensino aqui, ouvir, mas principalmente a ajuda de outras pessoas. Eu tenho as pessoas que me ajudam, tá? Graças a Deus.
Adoro pedir ajuda. Amo pedir ajuda. E você? Pede ajuda ou fica assim, ó? Não preciso de ajuda de ninguém, não. Só porque alguém virou pra você e falou assim: fulano puxou a mãe. É igual a mãe. Com ela, ó, não tem tempo ruim, não. Vai lá. Aí você nunca vai acessar aqui, ó. Você não acessa a força do mago. Você não acessa a força das virtudes. Porque tem um dedão falando assim, ó. Não preciso de ninguém. Porque se você se permitir ser regido pelas virtudes, alguém se afasta de você. Quem se afasta de você quando você fala e começa a desenvolver amor, prosperidade, generosidade. Eu tô falando as virtudes que regem a minha vida, tá, gente? Tô usando como exemplo. O dia que eu coloquei isso na minha vida, as coisas na minha vida tomaram outra proporção. Quer dizer que eu sou alecrim dourado da quinta dimensão e sou perfeito? Não, sou cheio de falhas também. Mas o dia que eu passei a colocar as placas das virtudes no meu caminho, as coisas começaram a facilitar. Eu canalizei isso? Não. Aprendi com a professora Lúcia Helena Galvão. Assistindo alguma aula dela que eu não lembro. E aí ela falou: o que rege a sua vida? O que rege a sua vida? Coisas, desejos materiais, tá bom, ótimo. Mas imagina se você pudesse escolher ser regido pelas suas virtudes. Qual o legado que você quer deixar? Você quer ser conhecido pelo quê? Aí eu, porra, velho, caraca. E aí fui também fazer um processo meditativo. Uma pessoa me conduziu para um processo meditativo. Na época eu era apenas aluno do John Box. E aí ele me conduziu para um estado meditativo. Aí eu encontrei o vô Guilherme, que acho que é o meu eu do futuro, o meu eu superior, sei lá. E era um velhinho. Ó, inclusive tava assim, ó, de branquinho, ó. Tá vendo? Fui falar de virtudes, coloquei roupas brancas. Chapéu branco. E eu me vi assim, ó, com o cabelo bem velhinho, assim, ó. E eu ficava olhando pra cara daquele velhinho, assim, eu falei assim: o que você tem pra me falar? Me fala aí! Me fala aí! Mas não falou, não. Eu falei: peraí, deixa eu olhar no fundo dos olhos do vô Guilherme de Oxóssi. E aí ele só emanava amor, sabedoria, prosperidade e generosidade. Eu falei: caraca. Só que eu não tenho ninguém da minha família que é um sinônimo de amor, sabedoria, prosperidade e generosidade. Talvez na sua família tenha alguém que você pode inspirar. Eu não tenho, que reúne tudo isso. Então eu falei assim, ó: ah, não tem não? Então eu vou construir isso. Eu vou ser para os meus descendentes e vou deixar como herança as virtudes de amor, sabedoria, prosperidade e generosidade. Você tem coragem de falar isso? De bater no peito e falar assim, ó: eu vou ser para os meus descendentes isso e isso. Porque deixar a coisa é a coisa mais fácil, gente. Agora, você está preparado para dizer assim, ó: em mim basta isso? Ou você quer ser empurrado pelas virtudes? Ou você quer ser empurrado pelas feridas e não direcionado pelas virtudes? Porque a dor empurra, as virtudes direcionam. A dor empurra, as virtudes direcionam. Porque se você não colocar virtudes como placas para te alertar se você vira direita, esquerda,
na sua vida amorosa, na sua vida profissional, nas suas coisas, o que vai fazer você virar vai ser as dores. Ela vai te empurrar, e nem sempre ela vai te empurrar para o lugar certo. Gente, tá fazendo sentido ou eu tô viajando demais aqui? Quem tá aqui no Zoom pode deixar pergunta. Quem tá aqui no Instagram tem um ícone aqui, ó, de interrogação. Caso queira fazer uma pergunta ou fazer algum tipo de comentário sem se expor, pode ficar à vontade, tá? Mas aqui é um ambiente seguro. Entenderam, gente? A dor empurra, a virtude direciona. Eu prefiro ser direcionado. Em alguns momentos a dor também vai dar uns tapas na minha orelha. Mas se eu tiver que colocar uma coisa, eu coloco as virtudes. Tem uma entrevista, vocês podem assistir, gente, da Lúcia Helena Galvão com o Whindersson Nunes, bem recente, 2026 agora. O Whindersson Nunes pergunta para a professora Lúcia Helena Galvão assim: professora, mas como que você consegue ficar focada nessas coisas de virtudes? Tipo assim, que ele pergunta: o que você faz para você relembrar disso? Ela fala assim: uai, Whindersson. Não fala uai não, porque ela não é mineira. Se ela fosse mineira, ela ia falar assim: uai, Whindersson. Ela falou assim: eu coloco placas. Então, eu vou colocando placas no meu caminho para que me direcione a virar à direita, à esquerda, ir reto, dar ré, voltar, de acordo com as virtudes que eu quero atingir. Então, eu procuro me alinhar um tempo inteiro no meu caminho com coisas assim. Será que isso me aproxima da virtude de amor, sabedoria, prosperidade e generosidade? Não. Então eu não vou seguir por esse caminho. Simples assim. Olha que foda, né? Caraca! Algumas vezes, gente, a gente vai ficar diante de decisões assim. A gente começa a colocar assim: será que isso vai me aproximar das virtudes que eu desejo desenvolver, deixar ou não? Aí às vezes você sabe que não, mas você ainda assim permanece. Sabe o que te faz permanecer, mesmo você tendo consciência das virtudes? Culpa. Culpa. Por quê? Porque quanto mais você caminha no desenvolvimento dessas virtudes, sabe o que acontece? Alguém pode se afastar de você. Esse alguém se afasta, sabe por quê? Porque a pessoa que é um cúmplice de dor, geralmente são as pessoas que você ama, tá? Que vai falar assim: pra que estudo, minha filha? Pra que estudo? Nossa, depois que fulano começou a fazer isso, não anda com mais pobre. Você conhece alguém assim? Quem se afasta de você quando as coisas começam a dar certas? Quando você começa a ter um relacionamento amoroso, saudável, e a outra pessoa não tem. E aí você se sente culpado de estar quebrando um padrão, talvez da sua mãe, do seu pai. E você, meu Deus, como que eu vou viver isso se a minha mãe não viveu? Como eu vou ter um ar-condicionado no meu quarto se minha mãe não tem isso? A Jéssica escreveu ali, ó. Eu ia perguntar algo nesse sentido. Já sei que está pela dor, mas como mudar para virtudes na prática? Deixa eu ver aqui se tem uma outra pergunta aqui, ó.
Uma pessoa mandou ali no privado, faz sentido. Hoje eu fui empurrada para um lugar que eu não queria voltar. Eu estou vivendo na dor. E quando a gente é empurrado para um lugar que a gente não quer ir, a gente precisa dar uma desculpa para falar assim, não quero ir. Eu tenho muita dificuldade, gente, de falar não. Tem muita dificuldade de falar não. Não posso, não quero. Antes eu usava problema. Nossa, eu não posso, eu estou muito cansado. Nossa, eu não posso porque não estou me sentindo muito bem. Problemas têm utilidades relacionais de falar não para algumas pessoas, tá? Aí, queridíssima, que mandou lá no privado, pense nisso. O que você sente quando você não quer, mas você não consegue dizer não? Qual é a desculpa que é dada? E falar que desculpa não é falar que tá errado não, tá, gente? É só ter consciência. Então, Jéssica, ali sobre respondendo a sua pergunta, é você ter consciência e começar a colocar placas de virtudes na sua frente. O que é sinônimo de amor para você? Se for uma virtude que você quer desenvolver. Se for a virtude da sabedoria, o que é sinônimo de sabedoria para você? O que é sinônimo da virtude de prosperidade para você? O que é sinônimo da virtude de generosidade para você? Estou citando as minhas, tá? E aí você começa a colocar lembretes na estrada. Para falar assim, opa, você está indo para a direção errada, vira à direita. E tem alguns momentos na vida, gente, que realmente a gente tem que mudar a rota. A gente tem que pegar um desvio. Mas quando o louco ele começa a colocar as virtudes, ele para de ficar andando aqui com um cajado assim, de maturidade, e ele pega e fala assim, ah, caramba, legal esse cajado que eu tenho aqui. Cajado, gente, é sempre um sinônimo de sabedoria, já viu? Pode prestar atenção. Todo filme que tem um velho, sabe o que ele tem na mão? Um cajado. Olha lá no filme do Rei Leão. Quem que é o velho sábio lá, que representa o eremita? Rafiki. No Senhor dos Anéis. Vai prestando atenção. Todas as figuras que carregam um cajado são sábios, ou seja, são aqueles que são regidos por virtudes. Aqui, ó, é o início da jornada do sábio. Aqui é o início da jornada do sábio. Ele para de andar assim porque ele acessou virtudes e ele tem um objetivo de se tornar um mago. Gente, a gente tem a transformação de dentro para fora. Às vezes a gente vai lá na frente, acessa e depois a gente fica assim, eita porra, como é que eu posso acelerar esse processo de me tornar um mago? É assim que rege minha vida. Eu fico assim, caraca, o que eu posso fazer para acelerar esse processo de ser sinônimo de amor, sabedoria, prosperidade, generosidade, igual o vô Guilherme de Oxóssi estava emanando. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês é acelerar o meu processo de me conectar com esse meu eu do futuro, sei lá. Eu amo ensinar. Então eu simplesmente ensino. Independente da quantidade de pessoas que vai ter. Porque dentro da escada da maturidade, vocês já ouviram falar da escada da maturidade? Sim, não. Não, Guilherme. A escada da maturidade funciona assim, ó.
Primeiro degrau, a gente busca afeto. Ó, fiz até uma pose aqui, ó. Afeto. Primeiro degrau, a gente busca afeto. Próximo degrau, a gente busca reconhecimento. A maioria das pessoas fica nesses dois estágios somente. O estágio de reconhecimento, afeto. Afeto, reconhecimento. Somente aí. A maioria das pessoas ficam aí. Afeto, busca de afeto e reconhecimento. Qual que é a diferença, Guilherme? Afeto é a pessoa que só aprendeu a sobreviver. A pessoa que está vivendo o degrau do afeto, ela só sobrevive. Ela só quer, por favor, me ame. Ela transfere para as relações ao seu redor aquilo que ela não recebeu, principalmente dos pais. A pessoa se contenta com: ai, eu te amo. A pessoa que vai para o próximo degrau é o degrau do reconhecimento. As pessoas só querem assim, ó. Parabéns. Gente, eu passei 10 anos como músico profissional buscando só parabéns, só reconhecimento. Sem acessar o grau de cima de recompensa. Isso aqui, ó. O valete, primeiro ele busca afeto. Aqui ele não acessou ainda o degrau de recompensa, propósito, legado. Ele pode ter acessado as virtudes, mas ainda ele está no início da caminhada e ele não consegue pensar ainda se isso vai ter retorno monetário ou não para ele. Porque ele está no início da jornada. Então aqui o valete, ele tem maturidade também, fica ali na escala do afeto e reconhecimento. Só isso. Gente, esses dias eu fiz uma provocação. Tem uns amigos mesmos que ficaram putos de raiva. Que foi o seguinte, eu falei assim, ó. Tá bom. Quanto você tem de equipamento? Quanto? Ah, sei lá. 40 mil de equipamento. Eu falei assim, você tem 40 mil na sua conta hoje? Não, então música pra você é só carência. Hã? É. Se você investe 40 mil de equipamento apenas para tocar e aquilo não te dá um retorno financeiro condizente, ou seja, a sua conta não tem 40 mil, porque a gente investe 40 mil para fazer 40 mil, né não? Isso quando a gente está no grau de recompensa. Eu invisto esse valor e quero de volta esse valor ou mais. Isso é sinal que você está na escada, subiu o degrau da recompensa. Aí é papo de gente madura. Agora, se você investe algo e você não espera nenhum retorno financeiro, isso em termos profissionais, tá? É só carência. Fiquei 15 anos em sala de aula, gente. Carência. E quando eu percebi que eu estava só vibrando na carência, eu falei, quê? Eu vou ficar mais 15 anos em sala de aula? Mais 10 anos tocando na noite? Para ganhar isso aí? Aguentando humilhação? Nem fudendo, velho. A vida que eu quero hoje, sala de aula, moldes tradicionais, não
estão alinhadas comigo. Eu tive que, eu tive que ligar o modo louco e às vezes a gente quer justificar. Para quem não entende isso, gente, aí a gente é louco mesmo. Para de querer justificar as suas escolhas para pessoas que não podem ir para o próximo nível com você. Solta a mão dessas pessoas. Soltar a mão dessas pessoas não quer dizer abandonar, tá? Mas para de ficar querendo justificar, explicar para essas pessoas o que você está fazendo, o que você está investindo para ir para o próximo nível. Essa pessoa não quer que você vá para o próximo nível. Não é porque ela é filha da puta, não. Não é porque ela é maldosa, não. É porque a gente só sobe se a gente tem dimensão de virtudes. Às vezes essa pessoa, seu pai, sua mãe, já chegou no máximo dela. Ela não dá conta de mais. Como é que eu vou explicar para meu pai e para minha mãe que eu tomo ayahuasca lá e vejo fractal e vejo tudo quanto é coisa que você imaginar? Por que eu vou gastar tempo tentando convencer eles do mundo espiritual que me cerca? Convencer, explicar isso aqui para eles. Isso aqui não é para eles, isso aqui é para vocês. Eles não têm obrigação nenhuma de bater palminha para filho assim. Nossa, sempre quis ter um filho cartomante. Nossa, ele é professor de cartomancia sistêmica, hein? Ó, sempre foi o sonho da mamãe e do papai. Nem reconheci direito quando eu era professor de geografia e música. Eu tive que ligar o... Foda-se. Eu vou tomar as rédeas da minha vida porque é isso que faz sentido para minha vida. Porque eu vou ser resposta da oração de outras pessoas. Não preciso ser resposta da oração sua, fulano, beltrano. Eu vou ser resposta da oração das outras pessoas. Por quê? Porque eu acessei um mago. Eu não preciso mais provar. Eu passei minha vida inteira querendo provar. Afeto e reconhecimento. E aí agora eu quero recompensa. Que recompensa é essa? É ser reconhecido como uma autoridade naquilo que eu faço. Eu não quero assim, ai Guilherme, parabéns, que lindo. Não, fala assim, cara, Guilherme, você foi minha resposta de oração hoje. E quando eu abro aqui, inclusive, essas aulas sistêmicas, chama sua resposta de oração, é porque eu sou. Porque quando eu abro a câmera aqui, eu sei que vai atingir alguém. É sobre profundidade, não sobre quantidade. Eu não estou preocupado se tem 10, 1 milhão aqui, uma pessoa aqui ou não, 0. Porque eu sei que isso aqui é legado. Isso aqui é legado. Porque eu vou pegar essa live aqui, vou baixar ela vai se transformar numa aula que eu vou colocar lá no YouTube, que eu vou colocar lá na minha Jornada da Expansão Sem Cura. Eu vou utilizar ele no curso de cartomancia sistêmica. Eu vou pegar esse limão, transformar numa limonada, num mousse. E você tem coragem de fazer isso na sua vida? Ou você ainda vai continuar fazendo as coisas, esperando assim, ó. Tá vendo, mãe? Olha mais um certificado aqui na parede, ó. De conclusão. Olha! Afeto e reconhecimento. Quer ter só certificado? Tá bom. Você acha que conhecimento é suficiente? E a coragem? E a coragem aqui, ó. Cavaleiro de paus. Coragem. Tem coragem? Porque se somente conhecimento fosse o diferencial, não teria tantas pessoas rodando de Uber com um diploma no porta-luva. Inclusive, eu já rodei de Uber, tá?
Quando o bicho pegou pra mim, eu dava aula, tocava na noite e rodava de Uber. Que adiantou a porra do diploma? Formado na UFMG e na PUC. E eu estava pensando em fazer mais faculdade. Não vai ser mais uma formação, mais um curso, mais um diploma, mais um canudo que vai fazer você ir para o próximo nível. Sabe o que vai fazer você ir para o próximo nível? Quando você colocar as virtudes na frente e falar assim, qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, netos, e não provar para o seu pai e para sua mãe que eu não preciso da sua ajuda, ou falar assim, tá vendo, mãe? Olha aqui, ó, eu larguei lá a advocacia, tá? Agora eu tô fazendo isso aqui, ó, mas ó, tô estudando, tá bom? Às vezes a sua mãe e seu pai, eles valorizam muito mais um diploma do que quanto você tem no banco. Porra, peraí, de novo. De novo. A sua mãe e o seu pai, bem provável que valoriza muito mais o título que você carrega do que o saldo que você tem no seu banco, tá? E se eles valorizam mais um título, que lindo, minha filha advogada, engenheira, não sei o que, trabalha numa multinacional, e você lá, dando alergia na pele, passando mal toda semana, dando burnout. Mas minha filha enche a boca. Enquanto você tá lá, ó. Nossa, eu tenho que dar orgulho pra minha mãe, né? Agora eu vou querer mudar tudo? Largar tudo? Fazer uma transição de carreira? Fazer uma progressão de carreira? Não, minha mãe tem tanto orgulho. Ela que pagou a faculdade. Eu não vou dar esse desgosto pra ela, não. Você tá pensando em mudar agora, depois de eu ter pagado? Depois de eu pagado tudo pra você agora? Você decidiu, agora você tem que acabar isso mesmo. Depois que você acabar, você escolhe. Quem nunca ouviu isso aí, gente? Quem nunca ouviu isso do pai e da mãe? Depois que você acabar, você escolhe. Porque aqui debaixo do meu teto manda sou eu. E aqui você vai fazer o que eu quero. Você já ouviu isso na sua infância e na sua adolescência. Por isso que hoje você tem tanta dificuldade de ser regida por virtudes, por parabéns. Você é regida por fez mais que a obrigação. Aí você não coloca virtudes. Porque virtudes não fiz mais que a obrigação. Virtudes é o que eu quero deixar de mim para frente. Porque a minha cura é herança. Seria até gostoso, né? A gente receber assim, ó, amor, sabedoria, prosperidade, generosidade, alguém falar pra gente assim, ó, não fez mais que a obrigação. E é exatamente isso. Se a gente está nesse planeta aqui, a gente está para desenvolver virtudes. Porque ninguém aqui é um alecrim dourado da quinta dimensão. E aí a gente começa, ó, tem que ter coragem, tem que tomar decisão, gente. Tem que tomar decisão. Quem recusa estar aqui hoje, quem recusa assistir essa aula sistêmica até o final, é porque sabe que precisa tomar uma decisão. E eu estou mostrando algo para você, que você talvez já viu várias vezes, e mais uma vez o universo esfregando na minha cara. Tem que ter coragem. Tem que buscar recompensa. Você está fazendo o quê? Esperando o quê? Só que não espera de quem, porque se você ficar esperando de quem, esse quem não pode te dar o reconhecimento
que você merece. Porque às vezes o quem que você está esperando é uma pessoa que só te aplaude no fracasso. Que vai falar assim pra você: bobeira, minha filha. Nossa, tá querendo trocar de carro de novo? Sei pra que Juliana quer trocar o carro de novo. Nossa, a bobeira. Ah lá, ela de novo, lá naquele restaurante. Nossa, acredito, ó. Ana Paula, esse horário na praia é vida fácil, hein? Vida fácil, hein? Também, né? Dei tudo. Quero ver se eu vou receber um parabéns, né? Quero ver se vai me ajudar depois de velha, né? Porque eu abri mão, né? Porque seu pai nunca ajudou com nada, né? Se não fosse sua mãe aqui, né? Assistam a aula anterior, que é a síndrome do mãe e filha boticário. Assistam. Síndrome da mãe e filha boticário. Tá? Vocês acham no YouTube. Entra no meu canal, procura lá, Professor Guilherme Araújo. Você vai achar essa aula, Síndrome da mãe e filho boticário. Então, conhecimento. Você tem conhecimento para ir para o próximo nível? Ok. Você tem coragem, disposição? Tem? Ótimo. Você tem permissão? Ou é culpa? Porque não adianta você ter conhecimento e ter coragem. Se você tem culpa de largar a mão, você não vai para o próximo nível, não. Aí você vive o quê? Pré-salto. Guilherme, qual que é a diferença de pré-salto e pré-queda? Metodologia lá da teoria da permissão. Isso aqui, ó, pré-queda. Pré-queda é quando você está no início, você nem se move a transformação. Pensem aí naquele período da sua vida que você, nem se movia. Eu, Wallace, meu querido, tudo bem? Pense em um período da sua vida que você nem tinha disposição de se movimentar. Que nem queria saber disso aqui que eu estou falando. Aí você vivia pré-queda. Me contento com o medíocre. Era eu durante a maior parte da minha vida enquanto professor e músico, eu era medíocre. Medíocre me contento com a média. Tá bom, isso aqui tá bom, tá bom. Tá bom, tudo tá bom. Aí você vive pré-queda. É aquilo que acontece para te manter desse nível. Agora, quando você toma consciência disso aqui que eu estou tentando martelar na cabeça de vocês, para vocês ir para o próximo nível, você começa a ter coragem, permissão de ir para o próximo nível, começa a acontecer pré-salto. O que é o pré-salto? É quando acontece coisas para te alertar que você está indo para o próximo nível. Imagina aqui, ó. Pré-queda é a pessoa que tem um trampolim. Lá no clube. Tem um trampolim. A pessoa, vamos ali subir naquele trampolim. A pessoa, não, me deixa aqui tomando sol. A pessoa fica lá. A pessoa que quer subir de nível, ela sobe a escada. Ela sobe no trampolim e todas as vezes que ela vai pular do trampolim, alguém fala assim: Ana Paula, desce daí, menina, é perigoso. Desce daí, menina, é perigoso. Esse é o pré-salto. Quando você está prestes a romper um padrão, você está prestes a dar um salto, alguém fala assim: para de bobeira, menina. Nossa, fulano é sonhadora.
Aí de repente seu carro estraga. Aí você fala assim, nossa, se bem que minha mãe avisou, né? Nossa, bobeira, né? De repente você compra um carro novo, aí seu carro, pum, estraga. Aí seu carro estraga, aí você fala assim, nossa, bem que meu pai avisou, né? Essa marca não é boa. E aí, Carlos, beleza? E aí você tem que fazer 4 perguntas. As suas virtudes te afastam de quem? Quem te acolhe nas não virtudes, ou seja, nas feridas? Quem te acolhe somente quando você está lascado? Quem você gostaria que te acolhesse quando você está lascado? Para quem você quer provar que não precisa da ajuda? E aí, Eduardo, beleza? Para quem você quer provar que não precisa da ajuda? Não preciso da sua ajuda. Olha eu aqui, ó, reerguendo de novo. Não preciso da sua ajuda, não? Ó, dedo na cara, assim, ó, não preciso de sua ajuda. A pessoa que coloca o dedo na cara do outro falando assim, não preciso de sua ajuda, ela é movida o quê? Pelas feridas ou por virtudes? Porque quem é movido por virtudes, gente, para quem quer sentar nesse trono aqui, ó, rei de paus, rainha de paus, a pessoa não tá nem aí, a pessoa não gasta nem tempo dela de falando assim, ah, vou provar para fulano. Ela se cerca de pessoas que vão levar ela para o próximo nível. Você se cerca de pessoas que vão te levar para o próximo nível. Isso é colocar placas de virtudes para você não perder no caminho. Porque na hora que você se cerca de pessoas que falam assim para você, sei não, hein? Toma cuidado, hein? Ó, eu conheço uma pessoa que alcançou isso aí depois. Isso aí são placas que tiram você de um chamado maior. Aí você desvia o seu olhar aqui, ó. Você fica eternamente aqui, ó. Opa. Essa não. Peraí. Aqui, ó. Você fica eternamente aqui, ó. Usando somente a força, a revolta. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E não se alinha aqui. Quem são as pessoas que são assim na sua vida? Que são placas de virtudes. Porque estão buscando as mesmas virtudes que você, ou já atingiram essas virtudes, são pessoas que emanam essa virtude. Você tem referência? Não é. Então você vai ser regido pelas feridas, tá? Caraca, Guilherme. Ah, mas minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos não apoiam o meu trabalho. Você vai ouvir opinião de limão, sendo que você é um pé de manga? Como você vai receber o apoio de quem é um pé de limão se você é um pé de manga? A pessoa não tem nem dimensão que você faz. A pessoa não entende. Não espere apoio de quem é limão se você é um pé de manga. Tem uma aula também lá no YouTube que eu falo lá, seja como um pé de manga. Tem uma meditação também. Tudo isso faz parte da chamada jornada da expansão sem cura. É uma jornada que eu ajudo as pessoas a identificar o teto da culpa e o pré-salto e como sair disso. Se você quer receber um diagnóstico, um mapeamento gratuito de teto da culpa e pré-salto, me envie uma mensagem no WhatsApp, me envie uma mensagem no direct aqui do Instagram ou comenta no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Comenta aqui mapeamento e eu vou te entregar um negócio. Agora você está preparado?
para ver, enxergar quem você está buscando reconhecimento. Sem culpa, tá? Sem culpa. Jornada da expansão sem culpa. Sem cura não, gente. Aí lascou, hein? É jornada da expansão sem culpa. Por quê, gente? Porque o que nos impede de ir para o próximo nível é culpa. É culpa. E faz a gente auto-sabotar várias coisas. E cada degrau que nós vamos subindo, a gente tem que olhar para trás e falar assim, tem culpa ou não? Não. Opa, deixa eu focar nas minhas virtudes. Porque senão você não consegue focar nas virtudes, porque o que vai te redir são as feridas. Você não consegue, você fica aqui, ó, no início da caminhada. Você não consegue enxergar as virtudes, aí você vem aqui, ó, e tenta vir para cá, ó, se tornar um valete, se tornar um cavaleiro, cavaleira. Opa. Você não consegue. Aí você vai só na força. Só na força. E se o parabéns não vem, se vem assim, ó, não fez mais que a sua obrigação, você vai falar assim, igual você fazia lá na adolescência, pelo menos eu fazia. Porra, velho, estudei pra caralho aqui pra tirar uma boa nota e a pessoa fala assim, não fez mais que a obrigação? Ah, é? Eu queria um parabéns. Agora eu vou te dar motivo pra você brigar comigo. E pior, às vezes vem assim, né? Você não fez mais que a sua obrigação. Aí você vai lá e tira 8. 8 só? Só 8? Só 8? Você não faz nada, você não trabalha. Você tem que tirar 10. Aí você fica eternamente querendo tirar 10. Enquanto a vida não é sobre tirar 10. Não é ser o melhor. A vida não é sobre ser melhor. A vida é sobre quais virtudes você vai deixar como legado, propósito. Porque senão você fica lá, afeto. Quando você fica assim, ó, eu tenho que ser a melhor, você está só na escala do afeto e do reconhecimento. Mas se eu for a melhor, vai ganhar mais. Na visão de quem? Quem te falou? Gente, a gente vem, eu tenho 37 anos, esse ano eu faço 38 anos. Eu vim de uma geração que o caminho era fundamental, médio, pré-vestibular, graduação, concurso público. Quem empreende não é o melhor não, tá? Quem empreende, quem quer ir para um próximo nível, é que enxerga oportunidades onde ninguém não está vendo. Porque se você está colocando o óculos das feridas, você vai enxergar só treta. Você não enxerga oportunidades. E quando você enxerga oportunidades, você tem que colocar o óculos de alguma ferida. É a ferida da humilhação? Gente, eu canso de atender gente todo dia. Tem gente que precisa da dívida. Tem gente que precisa estar endividado porque, nossa, só assim que eu vou lá e faço e aconteça. Tira essa dívida da pessoa para você ver. Ela volta a ter dívida de novo. Porque o que move ela é dívida. Quando ela não tem dívida, ela fica mais letárgica. Ela nem descansa. Ela sente culpa de descansar. Porque tá leve demais. Nossa, tá muito leve. Tudo isso aqui que eu tô falando para você, gente, tá dentro da jornada da expansão sem culpa. Sem cura não, sem culpa, tá? Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Comenta aqui. Eu tô sendo a sua resposta de oração hoje ou não? Ah, Guilherme, por que eu entrei? Agora não tem como mais desver, tá? Você vai colocar?
na frente agora, as virtudes? Você para porque você não consegue ou você está prestes a conseguir? Você para porque você não consegue ou você está prestes a conseguir? O próximo nível assusta mais do que o fracasso, né? Não é? Tá tão acostumado a fracassar? Como que é vencer? Por quê? Porque fracassar tem uma vantagem, tá? Alguém que fala assim: ô minha filha, ô meu amor, eu confio em você. Mas você está acostumado a receber elogio quando você ganha? Ou não? E você, quanto mais você cresce, você sente que está traindo alguém? Ah, eu não sinto. Olha, olha, hein? Tem um pai doente para você ver. Tem uma mãe doente. Chega lá com a sua roupa de academia, com seus músculos aparentes e emanando vitalidade. Duvido que você tem coragem. Você vai chegar lá na casa da sua mãe, do seu pai, e tampar seu corpo. Porque você emana, você tem muita vitalidade. Seu pai, sua mãe, nossa, tá baqueado. Aí você tem que tampar seu corpo. Porque tem medo, tem culpa. Nossa, como que eu vou chegar perto da minha mãe e meu pai lá tá de cama? E eu aqui exalando vitalidade, que vergonha, né? Ai, deixa eu fingir aqui que eu tô tão pequena quanto. Será que você sabota o fracasso ou sabota o sucesso? Talvez você prefere diminuir a própria luz para não ofuscar a luz de quem você ama. Será que a pessoa que está ao seu lado aceita você agora falar assim? Basta. Agora vai ser, daqui para frente vai ser isso. Será que você precisa mais de estratégia? Quantos cursos você já comprou? Já comprou vários cursos? Já fez várias mentorias? Ou você precisa se permitir para o próximo nível? Será que você precisa de mais um curso? Ou você só precisa falar assim, ó, opa, aqui não. Quais placas que você vai colocar daqui para frente de virtudes para reger o seu caminho? Guilherme, não sei. Você tem coragem de me procurar? Não tem, não. Não tem. Mesmo que eu oferecer de graça, tem gente que não vai topar, sabe por quê? Porque se eu tirar esse problema, se eu mostrar a utilidade desse problema, eu acabo com a sua vida. Eu acabo com a desculpa, eu acabo com essa placa que você está colocando. Aí você vai fugir de mim igual o diabo foge da cruz. Mas não é só de mim, não, tá? É de tudo aquilo que apresenta solução para a sua vida. Quantas vezes você passa longe da solução? Porque você quer sustentar, porque você sabe que lá no fundo aquele problema te aproxima de alguém. Que se o seu marido só te acolhe assim, a sua mãe só te acolhe assim quando você tá ali, ó, pedindo dinheiro para ela. Ou você chega numa situação que é no fundo do poço, que é só assim que seu pai olha para você. Ou só assim o seu marido se movimenta em casa, te ajuda. Se eu tirar esse problema seu, sua vida piora. Por quê? Porque o que rege a sua vida
é feridas. Se você não colocar virtudes, se eu tirar um problema seu, você arruma um problema maior. Se eu tirar a dívida de você, você fica doente. Você vai arrumar a desculpa da doença. Você fica doente. Se eu falo que essa doença que você está tendo aí é para punir alguém, você vai lá e arruma uma dívida. Você arruma um problema maior. Sabe por quê? Porque quem deseja sustentar um problema afasta tudo aquilo que é solução. Se eu falar para você aqui, ó, transforma a sua vida de graça, basta assistir esse vídeo, você fala assim, não. Você vai esperar ficar pior o problema. Porque o que rege a sua vida é feridas e não virtudes. Porque se for virtude, você não vai pensar duas vezes. Fala assim, Guilherme, como que é esse diagnóstico aí? Como que é esse mapeamento de teto da culpa e pré-salto é de graça mesmo? É. Só que se prepare. Eu vou te mostrar algo que não tem como mais você desver, não. Ah, melhor não. Aí você vai marcar comigo, você vai arrumar desculpa. Você vai falar assim, não, meu cachorro ficou doente. Aí lá dentro de você, graças a Deus, ainda bem que esse cachorro ficou doente. Você vai passar mal no dia que tiver encontro comigo. Porque o seu inconsciente vai falar assim, não, comenta não, não comenta mapeamento não. Não comenta mesmo não. Só que eu vou te ajudar a mapear, trazer isso para a luz e falar assim, ó, faz isso, isso, isso e isso para se libertar disso. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você está preparado para ter uma vida mais leve? Ou você está tão acostumado com algo pesado, você está aqui, ó, carregando essa cruz? Não tira essa cruz de mim, não. Tem várias formas de te ajudar. De graça, tem aqui, ó, a live. Tem as aulas lá no YouTube. Vai lá, assiste. Assiste as aulas que estão lá, as aulas sistêmicas. Façam as meditações. Pergunta para mim no direct do Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Se vira, eu falo assim, Guilherme, eu estou passando por isso. Não tenho dinheiro para investir. Tem alguma coisa que eu posso fazer sua aí que pode me ajudar nesse momento? Eu vou te falar sim. Eu não vou negar ser a sua resposta de oração, porque você não tem dinheiro. Vem, quer de graça? Tem coisa de graça para você. Só que quem paga tem uma profundidade maior. E não é um bicho de sete cabeças. E outra coisa, se você tem a oportunidade de ir para o próximo nível e você não vai, você está pagando para continuar medíocre, tá? Quanto que está te custando? Quanto que você está investindo todo mês para ficar pequena? 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil? Quanto que você está pagando para continuar medíocre? Para continuar sendo regida pelas feridas? Sabe quanto? O mesmo valor que você está deixando de ganhar. Exemplo. Estamos quase terminando aqui. Esses dias eu atendi uma pessoa que foi mandada embora recentemente. Procurou minha ajuda para eu fazer mapeamento do teto da culpa, pré-salto para ela. E ela recebia aí 5 mil reais. Trabalhava de CLT numa empresa. Recebia 5 mil reais. Agora está de seguro-desemprego recebendo 1.600 reais. E eu falei com ela, isso aqui que eu falei para vocês. Falei assim, fulana, sabia que quando você nega a oportunidade de crescer, você está pagando para não crescer? Ela, como assim, Guilherme? Eu falei assim, se amanhã você arrumar emprego, se amanhã você sair, distribuir currículo, você consegue ser empregada por 5 mil reais? Ela, sim. Eu falei, para que você está contentando em ficar de seguro-desemprego por 1.600 reais? Ela, não sei. Eu falei assim, vou adivinhar. Quer ver na minha bola de cristal? Eu vou abrir meu tarô
mental aqui, ó. Embaralhei as cartas mentalmente. Tô zoando, tá, gente? Aí falei assim com ela, ó. Quem te falou assim? Você é boa, menina. Aproveita. Descansa. Vai ficar 6 meses, 5 meses de seguro-desemprego? Oxe, aproveita. Fica aí recebendo. Ela, minha mãe. Eu falei, tá aí o teto da culpa. Você tá com medo de desagradar sua mãe quando você ganha mais, não é? Eu falei assim, quem fala pra você assim? Você é boba. Pra que você vai procurar emprego a mais? Eu falei assim, você tá pagando R$ 3.400 com um filho pequeno para agradar sua mãe, porque você tem culpa de falar assim, não, mãe, eu quero ganhar mais e melhor. E aí eu pergunto para você, para quem você diz não? Se você já disse não de subir de nível, você disse não por causa de quem? Para agradar quem? Quem falou para você assim, bobeira isso aí, você tá sendo, ó, sonhadora demais, né? Você tá pagando para essa pessoa, porque toda demora nos resultados esconde uma dívida emocional. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, e essa relação geralmente é dívida, culpa. E se eu for para o próximo nível, e se eu começar a colocar as placas da virtudes, quem vai se incomodar com isso? Fica com essa aí. Quer descobrir como você se liberta disso? De um teto financeiro que você está anos e anos tentando romper? Já falei, coloca as virtudes na frente. Você vai ver que você vai enxergar oportunidades que você sequer tinha noção que existia e está debaixo do seu nariz, tá? Agora, se você não consegue fazer isso sozinha, comenta aqui, mapeamento, que você vai ganhar um mapeamento de teto da culpa e pré-salto gratuitamente para você romper com um teto financeiro, estabelecer limites relacionais, parar de usar problemas para dizer não, para atrair pessoas, para punir. Vou te ajudar a desenvolver as virtudes para você colocar isso como farol na sua vida. Aí você vai ver se em um mês ou menos sua vida não muda. Se não mudar, eu devolvo até o dinheiro de volta, tá? Mas o mapeamento é gratuito, tá bom? Priscila, minha querida, aí me chama lá no direct, tá bom? Também, vou anotar seu nome aqui que eu vou lembrar. Mas que você que está assistindo no YouTube, comenta o mapeamento. Se você está assistindo no Instagram, comenta o mapeamento. Se você está no Zoom, comente o mapeamento. E agora eu vou me despedir de vocês aqui no Instagram, no YouTube, e vou para a sala secreta. Para quem está assistindo aqui, caso queira vir para a sala secreta aqui, para eu fazer umas tiragens de carta aqui para você, te dar um direcionamento, me chama aqui no direct, tá? Que eu vou enviar o link para você poder participar da sala secreta. Tá bom? Obrigado por quem assistiu até o final, que está tendo a coragem de dizer não para uma versão sua anterior, porque você quer ir para o próximo nível. E vocês vão ver que depois, daqui umas 4 horas, já vai estar disponível também a meditação sistêmica para você poder fazer. E como que você vai fazer essa meditação? A partir do que você assistiu, deixa vir para fora. Deixa vir para fora o que identificou, coloca num papel, escreve algumas coisas. E na hora que você ouvir a meditação sistêmica, se conecta com as informações que veio. Você vai ancorar toda essa energia aqui, tá bom? Então, um beijo no coração. Vou ir aqui para a sala secreta agora. E até a próxima semana que vem, às 19 ou às 20 horas.
Pancada, hein? Beijo do vô Guilherme de Oxóssi. Uhul! Tchau, tchau.